Seu pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo onde quem sai vitorioso é aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos, eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente. Pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, 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 do caos ao case. Pessoal, tudo bem? Eu, André Luciano, aqui do podcast do Caos ao Case. Hoje é cara para Dedéu. Ela é professora, produtora, repórter, advogada. Recentemente estava militando aí, fazendo um trabalho fantástico junto à GEM. Estou aqui com Solange Freitas. Oi, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com você e também com o pessoal que te acompanha. Eu que te agradeço, Solange. Eu que te agradeço. Eu estava, quando eu liguei para o pessoal da sua assessoria e tal, quando eu chamei você pelo Insta, de pronto, me atendeu muito bem. Bacana isso. Obrigado. Nossa, acho que é importante a gente estar conversando com vários públicos, né? E passando um pouco da nossa mensagem. Legal o pessoal conhecer um pouco do nosso trabalho nos bastidores também. É muito importante isso, eu só tenho a agradecer esse espaço. Solange, eu sei que a sua hora é complicada, não dá tempo da gente explorar tudo, porque eu fui pesquisar, vi que você tem um currículo vasto e tal, mas eu gostaria que você sintetizasse, se apresentasse para aqueles que eventualmente não conhecem, que eu acho, eu não sei quem é aqui da Baixada, né, fora da Baixada, se apresente para o pessoal. Bom, eu sou uma jornalista, já fui professora também, já dei aulas para as crianças, também era uma paixão minha, e eu deixei a profissão para poder entrar no jornalismo. Fiquei como jornalista, né, atuando mesmo como 30 anos, porque uma vez jornalista, sempre jornalista, sim, né? Se bobear, daqui a pouco eu te entrevisto, tá? Sim, porque na verdade aqui, essa é a razão, de repente a gente até absorveu alguma coisa, mas jornalista, professora, advogada... Bacharel em Direito, né? Eu terminei a faculdade em 2020, em plena processo eleitoral, que foi bem complicado, mas... foi uma opção muito legal na minha vida. Então, eu dei aulas, comecei dando aulas, depois fui jornalista por 30 anos, né, trabalhando sempre em emissoras de TV e rádio também. E nos últimos 15 anos, trabalhei na TV Tribuna, que é afiliada da Globo, né, como jornalista meio combativa, né, que ia para cima das autoridades, que ajudava a população. E aí, depois de tantos anos, decidi entrar na política, né, a indignação que eu tinha quando eu via que as pessoas estavam mentindo nas entrevistas, estavam enrolando a população, a comunidade que não tinha voz, e aquilo tudo me deixava indignada. E aí foi essa indignação, e juntou ainda com a faculdade de Direito, né? Comecei a fazer Direito. E isso mostra também um outro lado das leis, que você se aprofunda mais e começa a pensar, caramba, assim, por isso que você vê que o bandido, por exemplo, está fora da prisão, quando deveria estar na prisão, ou um sistema prisional que não ajuda ninguém também, que faz com que os bandidos se tornem cada vez piores. Então isso tudo acabou me deixando ver um outro lado. Por que não entrar na política? E eu sempre tinha assim, horror quando alguém vinha me convidar para disputar uma eleição. Eu falava assim, nem continua a conversa porque eu não quero. Vai perder uma amiga se continuar com essa conversa. Até que no final de 2019 teve um episódio do fechamento da Ponte dos Barreiros em São Vicente, e aquilo me deixou ainda mais angustiada, e comecei a receber vários convites para entrar na política. E aí eu comecei a ouvir pela primeira vez esse pessoal que queria me levar para a política. Por que queria me levar e por que eu deveria entrar na política? Por que eu deveria deixar uma carreira promissora que eu amava, consolidada, para entrar nesse mundo da política? E aí foi assim, pelo aquele olhar
para a comunidade mesmo, de ajudar, de fazer diferente, de tentar fazer bem diferente do que eu via nas minhas reportagens. E aí eu entrei nessa política, fui candidata a prefeita em São Vicente em 2020, enfrentei uma eleição complicada, porque quando eu nunca tinha ocupado um cargo público, eu não tinha nada que falar de mim de errado. E como é que eles combatiam uma adversária? Aí jogaram muito sujo. Aí foi uma violência política muito grande que eu vivi, violência física, violência psicológica, desde o primeiro dia. Eu falo do primeiro ao último dia, o que eles me atacavam nas redes sociais, e não só nas redes sociais, né? Tentavam disseminar nos bares, nos restaurantes, nas padarias, na cidade toda, muitos fake news, muitas mentiras sobre a minha vida, para tentar me desmoralizar como mulher. Mulher não, na política enfrenta muitas barreiras, é muito difícil. É uma política machista, é uma política que não admite pessoas que queiram fazer do lado certo. Mas, assim, eu tenho muito orgulho da campanha que eu fiz. Não venci a eleição, mas acho que eu venci aquela disputa para mostrar que dá para fazer, que a gente consegue fazer do lado certo. Eu fiz uma campanha limpa, sabe, sem aceitar o jogo sujo das pessoas. Se eu tivesse aceitado o jogo sujo, talvez tivesse sido eleita no primeiro turno. Mas eu não aceitei e não me arrependo disso. Caminhar contra o sistema é complicado. É complicado. Eu pedi para que você se apresentasse, né? E acabei até me perdendo no raciocínio, porque você tem um raciocínio muito, além de ser lógico... Falo muito, Você, a mulher é professora, jornalista, e para piorar foi fazer direito. Então, se eu não quis deixar a profissão para mais ninguém, vamos falar da conhecimento, né? Muito bom conhecimento. Eu ia falar assim, a gente nunca é tarde para a gente tentar realizar um sonho, para a gente aprender. E acho que a educação é a base de tudo. É o que a gente faz para poder realmente mudar. Se a gente quer mudar a situação, a gente não vai mudar o mundo, a gente não vai mudar o país, mas a gente pode mudar a nossa realidade. Então, eu acho que a educação é primordial. A gente precisa fazer com que as crianças, com que os jovens, elas tenham condições de ter essa educação, que hoje não tem. A pandemia, então, piorou ainda mais. As crianças que estavam na fase de aprender a ler e escrever nesses 2 anos da pandemia, hoje muitas não sabem ler e escrever. É o sentimento que você tem ou tem dados? Não, tem dados, e eu tenho andado muito nas comunidades, né? O ano passado inteiro, até pela minha função que eu comecei a exercer no Estado, me dava esse respaldo de eu poder entrar nas comunidades, conversar com as ONGs, as entidades, para ver o trabalho que elas vinham fazendo, para aproximar o Estado, né, e as prefeituras também desse setor ainda, que é o setor que mais ajuda lá na ponta, nas comunidades, onde o poder público muitas vezes falha. Então, em várias dessas entidades, eles estavam se organizando para dar aulas extras para as crianças, né? Até na semana passada, eu fui numa entidade na área continental, que algumas professoras estavam se organizando... De São Vicente, isso. Para poder ajudar essas pessoas, essas crianças que não sabem ler e escrever, que tinham passado para o 3º ano sem saber ler e escrever. Então, assim, a educação regrediu muito com a pandemia. Então, a gente precisa correr atrás disso. Solange, eu tenho um sentimento, eu sou pai, eu estou com a idade um pouquinho avançada, número baixo, mas sou pai novo, tenho uma filha de 8 e uma de 4. O sentimento que eu tenho é completamente ao contrário, não sei se é por conta dos pais serem mais jovens, questão de ter internet, mas eu percebi que com o advento da pandemia, eu vendo ali minha filha estudando no computador, ela absorveu muito bem. Eu até fiquei com eu falei, opa, minha filha pode estudar em qualquer faculdade do mundo agora, porque no computador de repente dá para estudar, mas você que vê de uma maneira macro, não segmentada, você tem um não sentimento, você falou que tem dado, então isso no caso da educação piorou aí os índices? Porque na pandemia, o que aconteceu? As crianças tinham que estudar em casa, né? E nas comunidades tem muita criança que não tem internet em casa,
que não tem condições. Como é que ela estuda em casa se não tem internet? Não tá aí o problema. Então, não tinha condições. Então, Infraestrutura, então. e assim, era uma enganação. Muitas escolas, eu acompanhei mais de perto em São Vicente, por causa da disputa eleitoral, e no ano passado, acompanhei nas comunidades em toda a Baixada Santista, e algumas até no Vale do Ribeira, que eu fui para lá também. E até outras cidades do estado, porque eu percorri muitas regiões nesse ano pela minha função até. E nas comunidades, as pessoas falam assim, mas tem gente que mora num barraco e tem televisão, tem internet, mas na realidade não é essa. Porque para você manter uma internet por mês é caro. E às vezes a família tem 3, 4 filhos, não consegue dar um celular para cada um e ter internet, ter condições, não consegue ter um computador dentro de casa. Então essas crianças ficaram sim sem educação, ficaram sem aprender a ler e escrever, ficaram atrasadas por 2 anos. E ainda continuam atrasadas, porque a volta às aulas, muitas vezes, nessas comunidades, as escolas estavam sem condições. Nesses 2 anos, muitos prefeitos não fizeram manutenção nessas escolas, e tem escola até que não pôde abrir pela falta de condição de receber o aluno. Então, a educação está muito atrasada, já estava atrasada, piorou muito na pandemia, então a gente tem que focar nisso. E dizer que as crianças aprenderam na pandemia é porque quem não conhece a realidade das comunidades. Quem tem condições de ter internet, de ter uma família, um pai, uma mãe, ou um avô, alguém que estivesse do lado ajudando a aprender, porque sozinha a criança não vai aprender. Até a gente, para aprender, a gente vai numa faculdade. A gente sozinho não vai aprender se não tiver lá o professor te orientando, te cobrando. Se você tiver, eu tenho que estudar porque eu tenho uma prova para fazer, se eu não fizer a prova eu não passo. A gente não faz, é do ser humano isso, precisa dessa cobrança. E as crianças não sabem ler e escrever, infelizmente. Então, vamos pontuar aqui. Você falou que quando das voltas às aulas, o sentimento que você tem, sentimento não, dado, né? Porque sim. Sentimento aqui não está só, você tem dado que você estava no estado. Sim. Alguns prefeitos negligenciaram no preparar das escolas para poder receber as crianças. Sim. Até na condição de você, por exemplo, você é prefeito de uma cidade. Você sabe que a maior parte dos alunos das escolas municipais vivem em comunidades, elas não têm acesso à internet. E aí você finge que dá aula para você finge que está dando estrutura para essas crianças, você finge que está dando educação para essas crianças. Para mim é um fingir, porque sabe muito bem que lá na ponta as crianças não estavam aprendendo. Não só crianças, mas adolescentes também. E eu falei na questão do de aprender a ler e escrever, porque é o mais grave. Se você não sabe ler e escrever, como é que você vai dar continuidade ao seu ensino, ao seu estudo? Se você não dá. As crianças elas já estavam sendo passadas de uma série para outra, de um ano para o outro, assim, aos trancos e barrancos. Ela podia não saber, podia não ter condições, mas as escolas estão passando. Agora piorou, porque estão passando quem não sabe nem ler e escrever. Mas vamos lá, Solange. Meu pai, como ele mesmo disse, que ele tem pouca leitura. Mas ele nos obrigava lá, tá? Sim. Como está o caderno, como foi feito isso. Havia a gente não pode colocar a culpa totalmente no Estado. Eu penso que quando você se propõe a ser pai, a ser esposo, mãe, você tem que participar do dia a dia dos seus filhos. Você não acha também que existe aí um percentual de culpa dos pais de estar negligenciando, de não estar engajado nessa questão? Porque eu ia na biblioteca pesquisar. Mas você imagina nessa pandemia, quando muitos pais perderam o emprego, não tinham o que dar para os seus filhos de comer. E eu estou falando porque assim, a maior parte da população é aquela mais necessitada, é a que vive nas comunidades. Não estou falando de pessoas que têm condições de ajudar seus filhos, têm condições de colocar ou numa escola particular, ou se está numa escola pública, tem condições de atender seus filhos. Mas eu estou falando de pessoas das comunidades que os pais perderam os empregos, a mãe tinha que trabalhar também para poder dar algum sustento para a sua família, e muitas também perderam o emprego, e os filhos ficaram em casa sem ir para a escola. De que maneira esses pais poderiam ajudar seus filhos? Não tinham condições. E eu não estou passando a mão na cabeça de nenhum pai nem mãe, é porque eu vi essa realidade. Que condições esses pais teriam de ajudar seus filhos? Quase nenhuma. Eles mal tinham dinheiro para dar a comida, para comprar o gás, e eu não estou exagerando. É a realidade de muitas comunidades mesmo.
Não estou aqui fazendo politicagem, não estou aqui exagerando. Eu, assim, até convido algumas pessoas, que eu sei que às vezes não andam nas comunidades, para ir nas ONGs. Não precisa nem direto na comunidade, vai nas ONGs que fazem esses trabalhos. Conversa com essas pessoas que estão lá no dia a dia, se matando para conseguir dinheiro, para conseguir ajuda, para dar alguma ajuda para essas comunidades. Pergunta para elas como é que está a situação. Assim, que vai entender essa realidade que eu estou falando, que não é brincadeira, não é fantasiosa e não é exagerada. Tá. Solange, eu tenho um ponto de vista, volto a repetir, um ponto de vista você tem dado. Essas insatisfações nossas vai para todas as áreas. Se a gente for falar da questão, nós acabamos de vir de um final de semana com chuvas torrenciais e as cidades da região não aguentaram o volume. Então nós temos vários problemas, um deles é essa questão da educação. Meu sentimento é que nós temos aqui várias cidades na nossa região metropolitana e cada uma com a sua característica, né? No caso São Vicente, eu penso que demanda de todo o orçamento. Na nossa cidade, por exemplo, o sentimento que eu tenho, Praia Grande, Bertioga e Peruíbe, são cidades que acabam sendo privilegiadas na questão de não precisar dar conta da prestação. Por exemplo, aqui na nossa cidade nós temos mais de 110 mil imóveis veranistas. Então nós temos aí 110 mil imóveis que pagam IPTU e as pessoas não têm os 2 filhos para usar a escola, para usar equipamento de saúde. Então essas cidades, eu penso que Praia Grande, Peruíbe e Bertioga teriam, não sei como está, teriam obrigação de dar uma estrutura melhor para essas crianças, por conta de não precisar dar contrapartida para os seus munícipes que não moram, né, que são os veranistas. Não sei o seu olhar para isso. Se a gente voltar lá mais de 20 anos atrás, vamos por aí, bem mais assim. A gente comparar, por exemplo, vou comparar as duas cidades aqui. Nós estamos em Praia Grande, né, fazendo esse podcast, e São Vicente, que é a cidade onde eu disputei uma eleição, onde eu moro. Então vamos comparar essas duas cidades. Mais de 20 anos atrás, Praia Grande tinha uma condição ainda pior que São Vicente. Era assim, tinha menos estrutura ainda do que São Vicente. Agora vamos para a realidade de hoje. A diferença é gritante. É gritante em relação à educação, até à saúde, em relação à infraestrutura, à cidade como um todo. O que eram as praias aqui em Praia Grande, que eram totalmente abandonadas, e ao longo dos anos ela foi se transformando. Olha o que hoje tem nessas condições. Mas Praia Grande ainda tem uma parte periférica, ainda tem uma parte de comunidade que ainda precisa de muitos olhares, mas a diferença é gritante, é gritante. E assim, e são duas cidades que não têm um porto para ajudar na arrecadação, que não têm indústrias para ajudar na arrecadação. Elas vivem basicamente dos impostos, vivem basicamente dos recursos do governo estadual e do governo federal, de emendas parlamentares, mas a diferença é muito grande. A forma de administrar é muito diferente. Tem problemas para a Grande? Tem muitos problemas ainda que precisam ser superados, principalmente nas comunidades. Mas ela conseguiu se estruturar de uma outra maneira, e São Vicente não. Por isso, hoje, a realidade é diferente. Então, e os recursos são parecidos, e São Vicente ainda arrecada mais que Praia Grande. Não, nesse momento não, porque eu não sei quanto está o orçamento de Praia Grande nesse ano. Nós estamos para quase 2 bilhões. Então, essa Praia Grande acabou evoluindo mais na arrecadação. São Vicente recebia mais e mudou nessa realidade. Mas por quê? Por causa de todo um trabalho que foi feito, construído ao longo dos anos. A forma de administrar, a forma de olhar, as prioridades de uma administração, porque governar também é você ter prioridades. Sim. Qual a sua prioridade naquele momento? Qual a sua prioridade agora? E aí isso muda a realidade da cidade. Então, assim, São Vicente, por exemplo, está muito atrasada. Precisa fazer um mega trabalho. Só que esse trabalho ainda parece que não começa. Entra governo, sai governo, e a realidade é sempre a mesma. O trabalho que precisaria ser feito para mudar essa realidade não é feito. Não adianta você ser blogueirinho, você ficar nas redes sociais, inaugurando semáforo, inaugurando faixa de pedestres. Não é isso que o povo quer, isso é obrigação da prefeitura. O povo quer outra coisa, e isso a gente ainda não tem. Tá. Solange, deixa eu falar com você. Nós temos que contar aqui a sua história, mas no caso,
Eu nasci, criei aqui, vendi amendoim na praia com 9 anos de idade. Com 12, falei para o meu pai que ia ser empresário, comprei um carrinho de praia. Olha que história Com bonita. 6 meses depois ali, entra um novo governo municipal e também federal, porque na época entra o Collor, que na verdade não foi o Collor, nosso problema foi a Zélia Cardoso de Mello. Tira boa parte do dinheiro da economia com a justificativa de reduzir a inflação, né? Durante um ano e meio, eu acho que seguraram esse dinheiro. E a nossa cidade, naquela época, ela vivia dos balneários, do turismo de um dia, daqueles ônibus, não sei se você frequentava aqui na época, né? Mas como você falou, volta a 20 anos atrás. Não vou tirar a legitimidade, eu penso que a nossa sorte foi ter vindo aí de alguns anos de continuidade no plano diretor. Foi traçado diretrizes para a cidade e nós temos uma outra vantagem. A Praia Grande, sem querer comparar a questão lá da Ucrânia e da Rússia, nós somos um ex-bairro de São Vicente, mas a Praia Grande, as pessoas, eu digo, costumo dizer, se fosse um país, as pessoas são muito nacionalistas, são igual os chilenos, são bem nacionalistas. Então nós temos aqui alguns emancipadores que criaram tudo. Tudo que tem aqui foi criado por esses emancipadores e seus herdeiros aí depois. Mas como eu te narrei, nós temos mais de 110 mil imóveis veranistas há muito tempo. E nós temos um spread orçamentário que vem de muito tempo. Nós não temos que ter a contraprestação como tem São Vicente. Eu discuti São Vicente com o juiz da Fazenda de São Vicente, o Faim, na faculdade, quando ele me dava aula. Falava, professor, você não acha que o senhor precisa absorver pessoas da municipalidade, colocar dentro da vara da Fazenda, a fim de fazer valer a arrecadação? Porque ele falou, André, a prefeitura, protocolização lá, eu sou obrigado a extinguir tudo. Por quê, professor? Eles colocam os valores. Às vezes a pessoa está devendo 10 mil reais, por economicidade, para não pagar as custas, eles colocam lá um valor significante. O juiz, no caso eu, sou obrigado a extinguir pelo princípio da economicidade. Eu falei, você tem que dar uma orientação para o pessoal da fazenda e tal. Porque se você trabalhar a arrecadação de impostos, fazer com que todos paguem, melhore a autoestima das pessoas para poder falar não. Só que hoje eu percebo aqui como corretor de imóveis uma evasão muito grande do Vicentino para a Praia Grande. Não só do Vicentino, o pessoal de Santos, até de Guarujá, tem muita gente vindo para a Praia Grande, porque tem uma condição melhor de vida, né? O custo dos imóveis não é tão caro como em Santos, por exemplo. Sim. Até em São Vicente, que São Vicente é uma cidade envelhecida em relação aos imóveis, tem poucos prédios novos, né? Tem mais os imóveis mais antigos. Então, assim, de São Vicente, de Santos, de Guarujá, tem muita gente vindo morar em Praia Grande. E essa demanda continua aumentando. Todo mundo quer morar em Praia Grande hoje em dia. Por quê? Por causa da qualidade de vida, por causa do custo-benefício. Então, tudo isso faz... Então, por que hoje a gente tem essa realidade? O que dá para transformar essa realidade para as outras cidades? Nisso a gente tem que pensar, nós estamos numa região metropolitana, as cidades têm os seus anseios diferentes, mas têm os mesmos anseios em relação ao transporte, à saúde, à educação. Eu fiquei nesse 1 ano e pouco na Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado, atuei basicamente, mais fortemente na AGEM, que é a Agência Metropolitana, que lida com os 9 prefeitos pelo CONDESB, que lida com essas realidades, que lida com os egos também dos prefeitos, que não é fácil, porque cada um quer ver o seu lado, porque a gente até entende, né? Poxa, a minha cidade está precisando disso, a minha disso, daquilo outro, e a gente tem que trabalhar com isso, porque os problemas são comuns. O problema do transporte, o transporte que passa em Praia Grande, o metropolitano, passa em São Vicente também, vai para Santos, tem a questão da travessia de balsas entre Santos e Guarujá, tem as estradas que ligam as cidades. Nós estamos praticamente uma cidade só, né? Porque não tem uma distância tão grande de outra. A gente está do lado, grudado uma na outra. É como se fosse uma cidade só, pensando nisso, né? Então, a gente tem que discutir a questão dos problemas de uma forma metropolitana. Não é fácil. Mas, por exemplo, hoje na AGEM, a gente está discutindo o Plano Regional de Mobilidade
que deve ficar pronto no final do ano, se não tiver nenhum atraso. E é um dos grandes planos que eu tive o orgulho e prazer de trabalhar junto nesse tempo que eu estive na AGEM. Porque ele está equacionando todos os problemas, tentando equacionar todos os problemas ligados ao transporte, à segurança no transporte, a questão das desigualdades sociais e traçando assim, quais são os principais problemas, de que forma a gente pode solucionar esses problemas, de onde a gente pode buscar recursos para esses problemas e, no final, propor um pacto entre os prefeitos, o governo do estado e o governo federal, para que essas diretrizes elas sejam colocadas em prática. Porque não adianta também você ficar quase 2 anos fazendo esse trabalho e chegar lá no final, os prefeitos não quererem aderir, ou porque o interesse é regional, não é só da sua cidade. Então, no final, vai ser proposto esse pacto. Então, é um plano bem legal que ouviu todo mundo, ouviu os pedestres, ouviu quem usa ônibus, quem usa o VLT, ouviu todo mundo, ouviu as prefeituras, ouviu o Estado, o governo federal. Então, a gente tem um trabalho muito bacana aí, que dá para a gente juntar diretrizes e dar o caminho e mostrar como conseguir os recursos para que esse caminho seja seguido. Então, é recente essa discussão, porque eu percebo esse problema de mobilidade, isso acaba sendo mais aflorado aqui no meio, né? A ponta de Praia Grande, de São Vicente, comecinho de Santos, que acaba sofrendo com essa questão hoje de mobilidade, porque hoje, pela manhã, para você sair daqui, até que melhorou, porque quando São Vicente estava com aquele problema pontual na Ponte dos Barreiros, aí foi um caos. A região virou um caos. Foi. Essa questão do VLT, tinha projetos no passado de VLT, de um outro ônibus, tinha umas ideias mirabolantes. Existe plano de estender essa malha? Não, tem o plano de estender o VLT para a área continental, né, que ele está sendo executado, né, ainda está lento, né, a gente está cobrando para que tenha mais agilidade, mas enquanto não concluir a segunda fase do VLT em Santos, que as obras estão a todo vapor, dificilmente vai começar a obra para a área continental. É uma briga nossa, mas devia ter sido lá atrás, as autoridades lá atrás, quando desenvolveram o planejamento do VLT, a segunda fase do VLT não deveria ser em Santos, deveria ser para a área continental, que é a área mais carente, é a área que mais precisa de transporte, é a área onde a Ponte dos Barreiros já era um problema, mas infelizmente lá atrás quem tinha que brigar não brigou. Então a segunda fase em Santos, que também é importante, mas não é mais importante que para a área continental, que é onde mais as pessoas precisam. Então a segunda fase em Santos está a todo vapor as obras, né, com os seus problemas de obras que acontecem mesmo, infelizmente, e a gente ajuda também para que amenize esses problemas, mas para a área continental era fundamental, e era fundamental que as autoridades tivessem brigado lá atrás para que ela fosse prioridade e não foi. Hoje já é mais difícil conseguir, só que a gente já agilizou algumas coisas para que, enquanto a obra de Santos aconteça, essa parte mais burocrática para a área continental já está rolando. Já tem pauta para não estar faltando documento, a questão de licitação, está tudo... Não, já tem uma licitação para andamento para o projeto executivo, então já tem algo acontecendo de verdade para esse projeto do VLT para a área continental. E além disso, precisa também finalizar a obra na Ponte dos Barreiros, né? Porque enquanto ela não estiver finalizada, porque o VLT vai passar pela Ponte dos Barreiros, né, naquela linha do trem que tem ao lado. Então, enquanto não estiver finalizada, também não pode acontecer essa fase do VLT para a área continental. Para você ver que o pessoal, os prefeitos, as pessoas que nos representam nessa questão do Condesb, eles não podem ver só o seu lado, porque, veja, nós aqui como pré-grandense, o problema que teve da Ponte dos Barreiros em São Vicente, impactou aqui de uma maneira... Impactou em Praia Grande de uma forma... Eu lembro o primeiro dia útil, a ponte foi fechada no dia 30 de novembro, no primeiro dia útil, numa segunda-feira, ela fechada foi no sábado, se não me engano foi sábado que caiu, dia 30 de novembro. Aí na segunda-feira, eu estava lá cedinho, 6 horas da manhã, foi um caos, foi com chuva, a ponte fechada, ainda não tinha a opção das pessoas andarem pela ponte, que também foi um caos isso, mas foi uma opção naquele momento. E teve um acidente em Praia Grande, envolvendo 6, 7 carros. Eu estava lá dentro de um ônibus fazendo ao vivo para os jornais, mostrando esse caos todo.
Então, impacta na vida das... Porque, assim, por exemplo, na saúde, se São Vicente não está caminhando bem, não está até hoje, infelizmente, impacta na saúde de Praia Grande, na saúde de Cubatão e na saúde de Santos. Porque o morador sabe que não vai conseguir ter assistência em São Vicente. Então, ele procura um local mais perto dele, aonde tem a melhor. Então, ele procura alguns serviços em Cubatão, alguns serviços em Praia Grande, alguns serviços em Santos. E o morador de São Vicente está errado? Não está errado. Ele precisa de saúde, ele precisa de assistência. Então, você vai buscar aonde tem. Não tem em São Vicente, ele vai buscar em algum lugar, vai pedir ajuda, socorro. E você tem que atender, porque o SUS é universal. Você tem que atender qualquer pessoa, independentemente da cidade onde ela mora. Não está errado. Errado estão as autoridades que não estão fazendo um trabalho de prioridade na saúde da sua cidade. Tá. Ponte dos Barreiros, Solange, foi resolvido? A Ponte dos Barreiros está em obras, né? Foi feita a parte emergencial, né? Que naquela época, se não fizesse essa parte emergencial, não tinha nem como liberar a ponte parcialmente. Fez a parte emergencial, aí começaram as obras para reformar tudo, né? Está caminhando ainda um pouco muito devagar, mas está sendo realizada. A ponte está no Sigipare, né? No sistema Sigipare ainda, por causa das obras. Não sei ainda quanto tempo vai levar, né? Porque a prefeitura que está tocando essa obra. Mas a gente espera que seja o mais rápido possível, porque a população não aguenta mais os transtornos que a Ponte dos Barreiros fechada provoca. O que a gente tem que pegar de exemplo com o que aconteceu. A Ponte dos Barreiros é a única ponte de ligação dos moradores da área continental para o centro da cidade, para as praias, e foi negligenciada pelos prefeitos ao longo de todos esses anos. Foi negligenciada por todos os prefeitos que passaram, todos. Ninguém teve esse olhar de fazer a manutenção da ponte. Sabiam que tinha o problema, sabiam que tinha o risco da ponte ser fechada, da ponte de acontecer uma tragédia, mas não tiveram esse cuidado. Deixaram passar, empurraram com a barriga. E quem pagou esse preço e paga até hoje é a população que depende dessa ponte, infelizmente. Além da falta de manutenção, falta de cuidado, quando a ponte já estava no estágio 1, que eles falam, né, de avaliação nessa parte arquitetônica 1, de risco de cair, desabar, mesmo assim, as autoridades ainda insistiam que ela ficasse aberta. A prefeitura ainda insistia que ela ficasse aberta. Ou seja, é melhor você ter o risco de matar pessoas do que deixar a ponte fechada. Foi coisas absurdas que aconteceram ao longo desse tempo todo. E até que o juiz, né, finalmente decidiu fechar a ponte por causa do risco dela cair, que era iminente. Podia cair no dia seguinte, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, não se sabia. Mas que havia o risco, o grau máximo de acontecer uma tragédia, havia. Então precisava ser tomada uma providência. E só quando teve essa providência é que se conseguiram depois os recursos para fazer essa reforma. Mas não deveria ter chegado a isso. É que para ter os recursos, você precisa de projetos, né? O executivo tem que levar demandas Mas não tinha um prefeito que brigasse. Tinha necessidade. Já tinha um processo judicial já há mais de um ano, por causa do descaso dos outros prefeitos. Já tinha brigas na justiça há vários anos. E mesmo assim, os prefeitos empurraram com a barriga, infelizmente. Nós estamos falando de mobilidade, falando de no caso das pontes do Barreiro de São Vicente, mas você como repórter viu muita coisa, né? Eu desde quando muito garoto, ouvi a questão de túnel ou ponte Santos-Guarujá. E aí, você acha que sai? Existe alguma coisa do governo do estado trabalhando nisso, ou governo federal? Nossa. Vai ser resolvida a questão de túnel ou ponte? Praia Grande e Guarujá hoje, aeroporto. Temos a questão de uma terceira pista para descer São Paulo, ou Parelheiros, São Paulo. Tem vários projetos, vários. Como repórter, eu inaugurei na época do Serra Governador uma maquete de uma ponte entre Santos e Guarujá. Isso ficou marcado. Nunca me esqueço isso. Eu fiz aquela reportagem grande, aquela inauguração não, mostrando a maquete ali, bonitinha, a ponte maravilhosa na maquete, né? Depois, passaram-se os dias, eu fiz várias reportagens mostrando como seria essa ponte, fui de um lado até o outro, aonde ia impactar. Nossa,
se for no histórico lá da TV Tribuna, tem essas reportagens aí que eu fiz todas mostrando como seria essa ponte. O Serra acabou o mandato dele, né? Entrou o Alckmin disse, a ponte não dá certo, não é a ponte, tem que ser o túnel. Mas nunca saiu do papel o projeto do túnel também. Acabou-se, entrou o Dória, discute agora outro projeto. Tem um projeto no governo do estado, tem um projeto no governo federal. Qual que é o melhor? É aquele que vai ser realizado, aquele que vai ser executado. Não é porque é do governo do estado, do governo federal. Qual é o que vai ser feito, qual é o que tem verba agora e qual vai ser realizado e qual é aquele que não é eleitoreiro. Estou aqui divulgando, olha, vai ter a ponte, vai ter o túnel e depois passam-se as eleições e cadê o projeto? Ficou só em projeto e não aconteceu mais nada. Então é aquele que vai ser feito, aquele que tem dinheiro agora, que vai começar a obra e que vai ser feito. Esse que eu acho que é o correto. Mas tem várias opções, tem vários projetos. Tá. E essa questão, como que você vê essa questão de nós temos que pensar na região metropolitana? Se nós tivéssemos aqui um aeroporto na região, um passageiro, um aeroporto, já estaria de bom tamanho, penso que ia absorver toda a demanda de toda uma região. E a gente vê Guarujá anuncia no dia lá um movimento de plantação de aeroporto, de viabilidade, Praia Grande vem e anuncia. Existe demanda, existe estudo e existe possibilidade de estar saindo do aeroporto na nossa região? Tem sim, mas essa questão do projeto, do aeroporto no Guarujá, a gente já está ouvindo agora, a gente ouviu 2 anos atrás nas eleições municipais, a gente ouviu 4 anos atrás nas outras eleições presidenciais, e a gente vem ouvindo isso em ano eleitoral, e realmente, infelizmente, é assim. Em ano eleitoral, a gente ouve muita coisa. Não, agora vai sair, e não sai. As etapas estão acontecendo. Eu acredito que, por exemplo, o aeroporto de Guarujá, pelas etapas que estão acontecendo agora, vai sair. Mas você vê como o processo é demorado? Porque anunciam muita coisa, né, pensando eleitoralmente falando, e as coisas acontecem de uma forma muito devagar. Parece que passa a eleição, as coisas começam a andar mais devagar, né? É a realidade, infelizmente. Mas vai sair o projeto Andaraguá, aqui de Praia Grande. É um projeto que, se sair do papel, é maravilhoso, né? Eu sei que acho que ele já está há 20 anos tentando implantar o projeto Andaraguá aqui em Praia Grande, porque tem muitos problemas em relação à questão do meio ambiente, que acaba travando mesmo. Mas se sair, vai ser uma realidade boa não só para Praia Grande, mas para toda a região, para a Baixada, para o estado de São Paulo, né, porque a gente tem uma ligação muito perto com São Paulo. Vai ser maravilhoso, onde vai trazer desenvolvimento, onde nós vamos conseguir trazer, por exemplo, indústrias para a área continental de São Vicente, porque é ali grudadinho do projeto Andaraguá. Então, assim, vai encher os olhos dos empresários. Então, a gente tem que torcer para que esse desenvolvimento aconteça o mais rápido possível. Você acha que cabe 2 aeroportos na região, Guarujá e Praia Grande? Sim, cabe sim, porque até vai ser diferente, né? O projeto Andaraguá é um projeto diferente do projeto de Guarujá. Então, assim, cabe sim. A implantação do Andaraguá é um projeto muito bonito, mas eu posso te falar com conhecimento de causa, eu não vejo a implantação dele a curto prazo, tá? Curto prazo é difícil mesmo. Porque, como você falou de Guarujá, foi anunciado no passado, o projeto Andaraguá é um projeto da iniciativa privada, mas que não está agindo como? Eles não têm toda a questão de domínio de algumas áreas, Sim. Onde passaria todo o projeto. E para você fazer uma casinha e fazer de maneira legal, você precisa ter estrutura do imóvel onde você vai implantar a casinha. A gente sabe que tem algumas questões lá de domínio ainda que não foi superada, eles não compraram ainda. Mas eles já conseguiram várias coisas, vários avanços, porque já estava muito mais problemático há alguns anos. Eles já conseguiram vários avanços, mas também não vejo a curto prazo. Ainda precisa realmente passar por algumas outras etapas, mas assim, é uma coisa assim que a gente precisa querer que avance, porque assim, é para trazer o desenvolvimento para a nossa região, não só para Praia Grande, para a nossa região. Vai trazer empresas, indústrias, porque, por exemplo, na área continental de São Vicente, tem um grande projeto lá para a construção de apartamentos,
de prédios de conjunto habitacional. Só que assim, não é só isso que a gente está precisando. A gente precisa trazer renda, a gente precisa trazer emprego, a gente precisa trazer empresas para cá. Então, assim, é legal, tem grandes empresários querendo trazer esses empreendimentos, mas a área continental não precisa de mais apartamentos, ela precisa de empresas, de indústrias para gerar empregos, gerar renda para a cidade. Então, acho que está faltando um pouco desse olhar também. Quando você autoriza para que alguns empresários façam essas construções na área continental, você não está vendo o lado do desenvolvimento. Não é só trazer novas construções, novos prédios, não é isso que a área continental de São Vicente precisa. Ela precisa de emprego. Então, a gente precisa ter esse outro olhar. Precisa desembaraçar aquelas áreas, porque você sabe muito bem como é isso. Precisa desembaraçar para que os empresários queiram de verdade vir para cá, para a nossa região. Na verdade, não só desembaraçar, Solange. Eu penso que o empresário, não só aqui no mundo todo, ele busca segurança jurídica. Sim. E busca não ter várias dependências. A gente vê hoje, aí, por conta da guerra, essa globalização, ao mesmo tempo que é bom, ele é muito ruim. O empresário, para poder implantar qualquer tipo de empreendimento, ele precisa de, vamos falar, indústria. Nós temos um problema aqui na região. Primeiro, a questão ambiental, é um dos problemas. Segundo, eu visito muito empresário, até por conta de gostar de trabalhar com áreas. Nós temos ali Cubatão, pela questão de já ter várias indústrias, ela tem a questão de energética. Nós somos péssimos em matriz energética. Tentaram implantar uma termoelétrica aqui, acho que em Peruíbe, não me lembro onde, e eu acho que não deu certo. Não viabilizou. O empresário precisa de segurança, não só jurídica, segurança de matriz energética e tal. Incentivo, porque nós vivemos um país onde as pessoas olham o empresário com maus olhos. Mas sim, o empresário sim, que move, é o comerciante, é o empresário, ele que acaba fomentando toda uma máquina. Nós temos um problema aqui. Nós vivemos a nível do mar e ninguém pensou a nível regional de resolver essa questão que está sendo discutida agora de mobilidade, de tráfego viário. Nós temos um problema aqui muito grande da nossa bacia hidrográfica, que esse final de semana foi assustador aqui na região. Nós precisamos pensar como São Paulo pensou no passado em piscinões. Nós precisamos pensar em alternativas naquele primeiro momento, quando recebe as chuvas torrenciais, de dar destinação para depois isso caminhar de maneira natural. Foi discutido alguma coisa nesse sentido na Fundeb? Você participou de alguma coisa nesse sentido, na parte da questão da... Mas se os prefeitos não executam, não adianta nada. A execução os prefeitos, sim, porque, por exemplo, quando você fala na questão do problema das enchentes, quem é que tem que resolver também? São os prefeitos. E assim, quantas promessas eu já ouvi, por exemplo, não só em São Vicente, como em Santos, como em Praia Grande, como todas as cidades onde tem muitas enchentes, principalmente Santos, São Vicente e Guarujá sofrendo, Cubatão, que sofre muito mais, ainda Praia Grande também tem, mas essas cidades, assim, parece que a cidade inteira alaga em alguns momentos. Por que não, a gente fala assim, isso é um problema de muitos anos, ninguém tem a fórmula mágica? Não tem mesmo. Mas se o planejamento já tivesse começado lá atrás para amenizar o problema, a gente já teria tido um grande avanço. Porque Santos e São Vicente, por exemplo, eles têm um plano, um projeto ali para essas duas cidades, que se elas fizerem esse projeto integrado, vai amenizar muito as enchentes. Só que houve interesse lá atrás? Não houve. Os projetos ficaram no papel, não conseguiram executar. Para você trazer essas grandes indústrias, você não precisa trazer também as grandes indústrias. Algumas indústrias pequenas, algumas empresas, que elas vão gerar emprego, elas vão gerar renda, elas vão gerar benefícios para a cidade. Mas esses problemas os prefeitos que têm que resolver. Eles têm que buscar recursos, eles têm que ir atrás. E os recursos têm que vir para essa finalidade. Quantas e quantas vezes eu entrevistei prefeitos, secretários, que prometiam coisas ao longo de todo o ano e ao longo de todo o mandato, as respostas eram sempre as mesmas. Tem projeto, já chegou uma parte do recurso e cadê? Até hoje a gente não viu. Então é muita mentira. A gente tem um poder muito grande, que é o poder do voto. E poder votar nas pessoas certas. Infelizmente, ainda tem muita gente que engana a população com o discurso de que
vai fazer, de que é fácil, de que vai executar. Tem pessoas que falam que a população quer ouvir, a população ouve e se engana, infelizmente. Então, a gente tem muita responsabilidade que a gente coloca lá dentro, porque o erro dessas pessoas é o nosso presente e é o nosso futuro. Sim. Só um exemplo da Ponte dos Barreiros é um. Todos os prefeitos que passaram negligenciaram, ou seja, negligenciaram principalmente com os moradores da área continental. Uma coisa absurda. Tá. Deixa eu te falar. Foi feito um trabalho ali na entrada de Santos. Prometia-se que ia resolver a questão daquele alagamento naquela região. E passei lá recentemente num dia de uma chuva bem forte e continua alagando. E aí? O Estado veio, fez, ficou muito bonito as obras, resolveu o problema de mobilidade local. Não, porque a obra de fazer a drenagem, ela não tinha acontecido. Eram duas grandes obras, né? Eu acompanhei na época como repórter e depois na minha função no Estado. Essa primeira obra grandiosa que mudou ali a cara da entrada de Santos era principalmente para amenizar os problemas de congestionamento que nós tínhamos ali. Não, melhorou muito, isso daí a gente não tem o que falar. Além de ter ficado ali uma coisa mais bonita do que estava antes e de ter amenizado os problemas do trânsito, porque era muito ruim. Quantas e quantas vezes eu fazia ali logo cedo, ao vivo, no Bom Dia São Paulo, no Bom Dia Região, mostrando o caos que estava ali para o morador de Santos sair de Santos, para ir para Cubatão, para o morador que vinha de São Paulo. Então, assim, era muito complicado. Então, assim, isso já amenizou e muito, muito. Aí tinha uma outra grande obra, que era a obra de drenagem, que ela começou a ser feita agora. Então, assim, eram obras diferentes. Distintas. Essa já começou a ser feita também e é para amenizar aquelas enchentes. Tem que amenizar, não tem outra solução. É uma grande obra também, que o Estado entrou com toda a verba para executar. E se for realmente feito do jeito que é o planejado, é o que está no projeto, vai amenizar em muito o sofrimento dos moradores ali daquela região. Tá. Então é bom para a gente saber, para a gente ficar com a sensação, poxa, fizeram aqui uma obra, questão da mobilidade, show de bola, para quem está vindo por cima. Não, porque você pensa, poxa, por que fez até essa obra grandiosa e as enchentes continuam? Dá raiva mesmo, o morador fica indignado, minha rua continua enchendo, estou perdendo as coisas, e realmente, o processo demorou mesmo, né? Já deveria ter sido executado ao mesmo tempo, mas não foi feito isso, infelizmente, mas agora está sendo feita essa obra. Tá. Solange, você, mais do que ninguém, você cada dia estava ali vivendo um problema de pessoas. Dentro da sua passagem aí, durante como repórter, você viveu vários fatos dentro da região. Tem algum fato, assim, uma cobertura que você fez que lhe chamou a atenção, sem contar daquele caos que teve no acidente na Serra, né? Foi um acidente monstruoso que você fez a cobertura. Nossa, foram vários. Ao longo foram 30 anos, né, trabalhando em emissoras de TV e rádio, nos últimos 15 na TV Tribuna. Você tinha 25 anos de idade? Não, é que eu comecei criança ainda. Eu pegava no microfone criança e ficava lá cobrando as pessoas. A senhora também... Senhora não, né? Olha lá. Você também é número baixo também? Sim, com certeza. Mas o tempo que o arco-íris era preto e branco? Isso aí eu não lembro, não. Então você fez aquela cobertura lá quando teve aquele acidente na Imigrantes, né? Mais de 300 carros envolvidos. Outro dia eu estava até vendo essa reportagem, né? Relembrando, porque eu escrevi um livro para contar um pouco dessa minha trajetória. Na verdade, eu escrevi esse livro para as pessoas... Não, mas ainda não está aqui ainda, não está em produção. Eu já escrevi, mas está na fase de produção do livro. Porque eu queria que as pessoas soubessem o que aconteceu durante o processo eleitoral. Porque às vezes como eu viajei muito no ano passado para o interior, por causa dessa minha função, e aí eu conversava com as pessoas, contava um pouco do que eu tinha vivido no processo eleitoral e as pessoas não acreditavam. Então eu quis colocar nesse livro um pouco, e não é ficar, sabe, muito detalhe, um livro gigantesco, não, é para as pessoas saberem o que aconteceu realmente. Então eu conto um pouquinho da minha vida rapidamente, algumas reportagens que eu fiz, né, os bastidores de algumas reportagens, e aí vou para a política e mostro o que é um processo eleitoral, o que é uma mulher na política, a violência que a gente sofre, de que forma que a gente pode fazer para que mais mulheres entrem na política, mas não vivam isso que eu vivi, porque foi muito ruim. Isso acaba afastando as mulheres da política, a gente precisa mudar essa realidade.
Mas voltando nas reportagens, essa do acidente na Imigrantes foi impressionante, né? A gente foi a primeira equipe que chegou lá. Parecia aquele o dia depois do amanhã, um caos. Eram umas cenas que nunca vou esquecer na minha vida. Um carro em cima do outro, fogo aqui, fogo ali, porque tinham vários focos de incêndio. Ainda tinha aquela névoa toda, porque a neblina era muito forte, por isso que provocou o acidente. A gente chegou, infelizmente, na hora que viu o motorista de caminhão que morreu. Nós chegamos ali, porque a gente foi andando sem rumo, sem enxergar direito. E ali estava o motorista, infelizmente, morto. A gente chamou até os bombeiros que estavam ali para resgatar. Infelizmente, ele já estava sem vida. Esse foi uma das reportagens que me marcou muito. O acidente, o incêndio na Alemoa, que está completando agora, foi no dia 2 de abril que aconteceu, e foram 9 dias. Né? Então, o Face até está me lembrando as reportagens que eu fiz durante 9 dias. Não, você não fez só para a emissora local, porque aquilo... Não, as reportagens eram sempre para a Globo, para todos os jornais, para todos os programas da Globo. E a última grande reportagem que eu fiz antes de sair do jornalismo foi a tragédia que teve em Guarujá, Santos e São Vicente com as chuvas, que foi no comecinho de março de 2020. Em Guarujá muita gente morreu, soterrado, e eu fiquei lá 2 semanas acompanhando o trabalho dos bombeiros, as famílias desesperadas querendo que encontrar seus parentes vivos ainda debaixo daquele monte de terra que veio abaixo no Morro do Macaco Molhado, na Barreira do João Guarda. Foi muito triste e foram as reportagens que me marcaram, né? Infelizmente são as reportagens de grandes tragédias que mais marcam a gente, porque quando você mostra numa reportagem, você está assistindo aquela matéria, você já se emociona, você já imagina você estando junto com aquelas pessoas naquele sofrimento, você ali no dia a dia acompanhando esse sofrimento. Nada é maior do que a dor que aquelas pessoas estão sentindo. Mas você acompanhando tanto sofrimento ali, você fica até cascudo. Né? Poxa, é o sofrimento das pessoas que perdem seus parentes, que perdem suas casas, que perdem tudo. É o trabalho incansável dos bombeiros, por exemplo, apagando incêndio ou buscando família, pessoas vivas ali debaixo daqueles escombros, que infelizmente nessa tragédia não encontrou ninguém vivo ali, infelizmente. Então, assim, você vai pegando... você sofre com aquelas pessoas, você se indigna mais quando você vê que o poder público poderia ter evitado aquilo, e foi tudo isso que acabou me trazendo para a política, né? Você falando assim, não é possível, será que não dá para fazer da forma correta, não dá para ter esse outro olhar? E aí foi isso que me trouxe hoje para a política, e que mesmo depois de uma eleição eu decidi continuar, em vez de voltar para o jornalismo, decidi continuar lutando, até pelo carinho das pessoas que eu recebo todos os dias. É como você falou, quem está assistindo vê sintetizado, vê resumido. Quem vai lá e já se emociona. Quem vai lá colher na fonte, mais cascudo que você vê as histórias de cada pessoa, você não aceita a estatística, né? Porque quem é da política, porque a política até outrora, até um passado recente, ela vem muito dessa questão dos senhores feudais, ou dos donos da terra, o pessoal do poder, nomeava pessoas. E essa política que a gente vive hoje, de 88 para cá, mais democrática, onde toda e qualquer pessoa da sociedade civil entra no processo eleitoral, a gente sabe que isso é mais recente e nem sempre é aceito. Quando eles percebem que a possibilidade de pessoas que nem você, não anônima, mas sim não da política, e hoje o mundo clama pelo novo, porque a sua história, Solange, acabou me impactando. Eu me vi do outro lado, que eu estava vivendo situações parecidas, que o sistema, se ele se sentia ameaçado por alguém que pense que a vossa inteligência, não sou eu que estou falando em nenhum diploma, é professora, é jornalista. Não, mas assim, você querer fazer da forma correta é muito difícil. No meio político é muito difícil. Né? Então, só que assim, o certo seria você fazer sempre assim. Todo político deveria ser honesto. Todo político deveria fazer da forma correta, mas não é isso que acontece, infelizmente. Tá, mas daí você fica à vontade de responder ou não. A gente viu que a senhora sofreu um atentado. Você sofreu um atentado. Sim. A gente entender aqui do outro lado. Será que a pessoa que está perdendo, ou são os grupos... Perdeu o poder. Ninguém quer perder o poder, infelizmente. O poder corrompe muita gente. A maioria corrompe.
E quando você entra no sistema e você mexe com quem está no poder, você sofre as consequências. E foi isso que aconteceu. Você não havia entrado ainda? Mas eu estava ameaçando. Muitos não te veem como um adversário político, te veem como inimigo e agem dessa forma absurda. A gente tem que acabar com isso, tem que diminuir isso, tem que evitar isso, a gente tem que lutar contra isso. É inadmissível que aconteça coisas como essa. Um atentado, tentativa de me incriminar, fake news o tempo todo, ataques na condição de mulher. A gente tem que lutar contra isso. E é por isso que eu continuo na política, porque eu estou lutando contra isso. Além de atentar contra a vida, depois tentaram mexer com a parte moral criando fake news. Sim. Não, fake news desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia que eu lancei meu nome. Se eu não fosse uma pessoa corajosa, não tivesse muita força e não tivesse esse espírito que eu tenho de sempre lutar pela comunidade, eu teria desistido do processo eleitoral antes mesmo do atentado, porque eles jogaram muito sujo. Tá. Solange, hoje as pessoas que acabam virando as costas para a política, hoje acabam sendo impactadas diariamente, porque as TVs do mundo todo estão falando o tempo todo, por conta de uma ação deliberada do presidente e do seu grupo de oligarcas, né? Essa questão de oligarquia, e oligarquia é governo de poucos, né? Essa é a tradução. Então, você acha que as pessoas que estavam em volta do poder, do continuismo, na iminência de perder, achar que iriam perder, que talvez você ia trabalhar com uma conduta, porque eles tentam assediar, né? Sim, não vai seguir a nossa cartilha. Sim. Então, eu sofri muito isso, eu sofri muitas ameaças, desde falar assim que eu ia ser massacrada se eu entrasse no processo eleitoral, desde tentar me comprar para eu não entrar no processo eleitoral. Fizeram muitas coisas assim, desse jeito, erradas, e chegou ao cúmulo de me fazer um atentado contra a minha vida. Isso foi motivação política, infelizmente, só que a gente não pode ceder a esses caras, não pode ceder a esse jogo sujo, a gente tem que lutar. Não é fácil. Ainda mais mulher, não é fácil. Mas a gente tem que fazer com que mais pessoas do bem estejam na política para poder lutar contra isso. Tá. É complicado, é louvável aí, e a gente tem que parabenizar a vossa coragem de, depois de tudo Obrigada. isso, estar continuando. E você pega pior que isso, você tinha uma pretensão de ser prefeita de São Vicente. Então isso aí foi por água abaixo, porque o Estado vem e... Não foi por água abaixo, não. Não, foi por água abaixo os planos de quem pensou em cessar suas pretensões. Ah, sim. Porque todo mundo enxergou. Não, eles queriam que eu desistisse. Desde o primeiro dia que eu saí da TV, em maio de 2020, anunciei que eu era pré-candidata a prefeita de São Vicente, mas desde o primeiro dia eram ataques e mais ataques nas redes sociais, fake news. Eles queriam o quê? Que eu desistisse do processo eleitoral. Eu não desisti. Eles tentaram de tudo mesmo, mas eu não desisti. E não foi por mim que eu não desisti, foi pelo foco que eu tinha de fazer política correta, política do bem, lutando pelas comunidades, coisa que eles não fazem e não faziam. Eu quis dizer que foi por água abaixo os planos deles, porque no caso, aí você vem por cima e até recentemente você estava na agenda. A Solange teve quantos votos, Solange? No segundo turno foram 70.526 votos. E eu sou muito grata às 70.526 pessoas que acreditaram na nossa proposta, que votaram na gente porque queriam uma mudança real em São Vicente. E eu tenho certeza que essas pessoas, elas continuam acreditando nisso, nesse projeto de fazer o bem, de fazer uma política diferente. Não é uma política nova, é uma política diferente, correta, olhando pela comunidade, coisa que muita gente não faz. 70 mil votos, é uma votação bem expressiva, né? Muito feliz por esse resultado. Hoje eu percebo que, hoje, no caso, a nossa cidade, ela é comandada por uma prefeita mulher, por mais que ela venha fazer parte do grupo político que já estava, mas ela tem um capital intelectual, tem participado de algumas secretarias. Ao que você acha que se deve, você acha que as pessoas estão conseguindo reconhecer na mulher uma maneira de estar transformando, de estar tendo seus anseios? Ainda é muito pouco, porque na política é muito pouco. Por exemplo, em São Vicente, não conseguimos eleger nenhuma mulher para a Câmara. Não tem nenhuma vereadora em São Vicente já há muitos anos. Mas por quê?
Principalmente porque é muito difícil a política, você fazer política. É um jogo muito sujo, você tem que entrar nesse jogo, não entrar na sujeira, mas você tá do lado dela, porque eles querem o tempo todo, sabe, te massacrar. Então você tem que participar de um processo eleitoral com muita dificuldade, e nem todas as mulheres querem fazer isso, não conseguem fazer isso, porque eles te massacram mesmo. Eles te massacram, entendeu? Então é muito difícil. Eles usam as mulheres como massa de manobra. Elas querem mulheres para entrar na disputa eleitoral porque precisa, porque é cota. Que se não tiver a porcentagem de mulheres, eles vão ter que diminuir o número de candidatos homens. Então, eles ficam tentando trazer as mulheres, mas não é para elas realmente disputarem. É só para elas estarem lá, para terem a cota. É isso que a gente tem que mudar. E se precisa ter cota de mulheres para entrar, devia ter cota de mulheres também para ser eleitas. Nós precisamos também ter uma quantidade de deputadas eleitas ou de vereadoras eleitas. Essa cota deveria ter depois na ponta também. Ainda não tem. É uma das coisas que a gente precisa brigar também. Tá. Deixa eu te... Político, não enaltecendo aqui, mas você tem os seus predicados que só você sabe. Será que você não era um risco muito grande, não só pelo fato de às vezes não aceitar as propostas, mas hoje o mundo está clamando pelo novo, e o repórter, eu costumo dizer que o repórter é muito perigoso. Você tem isso do repórter em você, porque resposta, se você pegar o celular e colocar no Google, se fazer qualquer pergunta, aqui vai ser a resposta. Mas o repórter sabe fazer as devidas perguntas, né? Ainda mais um repórter que viveu o dia a dia, de maneira seguinte, hoje numa cidade X, hoje numa cidade... Você tinha ali vivência do dia a dia das reais necessidades das pessoas, o que realmente estava clamando, né? Você vivia, porque tem gente que vive no gabinete. Sim. Não sabe lá na ponta, vai na ponta na época eleitoral para comer um churrasco, uma festa ou outra, mas não sabe de verdade. E você só conhece a realidade em foco, estando no local. Eu sempre dizia que se eu fosse eleita prefeita, eu não seria prefeita de gabinete. E não era uma retórica, não. É porque eu sou de rua mesmo. Eu não queria ser apresentadora, ficar no estúdio de TV. Eu queria ser repórter para ir para a rua, porque é onde você está junto com as pessoas, é onde você vê a realidade, onde você conhece a realidade. E dessa forma você pode ajudar muito mais. Não é estando em gabinete. Tanto que na minha função no Estado, eu não ficava em gabinete, eu ficava na rua. Eu ficava na agenda, mas muito pouco. Eu ficava na rua, fazendo esse trabalho de campo, de tentar ver onde que a gente podia ajudar, de que forma a gente podia atuar. Essa era a minha função. Então, eu vivia nas ruas, vivia nas comunidades. Porque você só consegue mudar alguma coisa se você conhecer de verdade aquilo. Então, não adianta que no gabinete você não vai conhecer. O meu sentimento é que você é uma pessoa inquieta, porque uma repórter, já com a carreira consolidada, e vai fazer direito. E aí, qual que era a Solange estava buscando aula mais? Sim, a gente precisa buscar conhecimento, buscar coisas novas na nossa vida, a gente não pode ter medo. E quando eu decidi fazer direito, era até para me ajudar no jornalismo, porque você tem mais conhecimento, então ele te ajuda no jornalismo. Só que quando eu fiz direito, eu vi que assim, todo mundo devia fazer direito, porque ele te abre a sua mente. Você não precisa decorar leis, óbvio, você não consegue, mas você consegue saber como é que você pode buscar os seus direitos, de que forma você pode buscar os seus deveres também. Te abre a cabeça de uma forma muito legal, assim. Então, deveria mudar o ensino, a educação deveria mudar. A gente não devia ter, 3 anos tendo química, física, você precisa ter o básico, mas você precisa ter o básico também em leis, no direito constitucional, mas deveria ter lá também desde criança. Quando você está aprendendo a ler e escrever, na minha época eu tinha aulas de USPB. Você tem que aprender civismo, você tem que aprender como é que você busca seus direitos, como é que você consegue, porque assim, são muitas leis, mas se você souber buscar, você sabe como fazer, entendeu? Você sabe como buscar seus direitos, como reivindicar seus direitos. Então, a gente tem que sempre ter a cabeça aberta. Hoje em dia, tem muitos cursos nas redes sociais que são de graça. Você busca na internet, você consegue aprender mais, abrir o seu horizonte fazendo cursos de graça. E tem algumas entidades também que fazem esse trabalho, apresentam esses cursos gratuitamente para a população. Então, acho que assim,
sempre é tempo da gente buscar conhecimento, da gente se aprimorar e da gente ter novos sonhos para a nossa vida. Tá. Você é uma pessoa diferenciada, até. Eu fiz ali há muito curso, terminei, não, ainda tenho que apresentar o meu TCC ainda, de Direito, mas eu não me vejo estudando tanto. Um repórter já estuda diariamente para poder estar fazendo o seu trabalho. Você não acha que deveria democratizar e fragmentar essa questão do ensino superior aqui na nossa região? Porque nós vemos aí as questões das faculdades, elas até não, boa parte delas é na região central de Santos. Você não acha que deveria fragmentar e varrer aqui São Vicente, Praia Grande, Manoá e as cidades adjacentes? A gente precisa melhorar a educação de uma forma geral, porque o aluno que não tem condições hoje, né, de cursar uma faculdade paga, por exemplo, ele tem que ter condições de estar bem para poder disputar uma vaga numa universidade pública. E hoje não tem essas condições. Então a gente tem que melhorar o ensino da base, para ele poder chegar lá. Tá. Solange, eu sei que você tem Sim. demandas, né? Eu sou obediente. eu sou bem obediente. Eu sei que a agenda vossa tá apertada. Quando que sai o livro? Então, ainda não tem uma data, mas daqui 1 mês e meio, 2 meses no máximo. Já era para ter publicado, mas com o trabalho a gente não conseguiu produzir o livro. Eu escrevi rapidinho, mas na hora de produzir que a gente atrasou um pouco por causa da demanda do trabalho. Mas agora, na semana passada, eu saí da minha função do Estado, até porque eu precisava me desligar mesmo para poder disputar as próximas eleições, né? Eu sou pré-candidata a deputada estadual, então agora a gente está com um pouco podendo respirar mais, agora eu já vou entrar com a produção toda do livro para poder ser publicado. Pré-candidata a deputada estadual, eu já ia marcar a agenda futura quando sair esse Opa, me chama aí. É que um pré-candidato, a agenda... Não, assim que eu já começar a divulgar, você já me chama que eu venho aqui. Ah, então tá, eu vou chamar para você poder estar apresentando o vosso livro, porque eu agradeço. A história é bem bacana. Eu estou com o sentimento, eu costumo fazer aqui o nosso podcast sem pauta, mas eu não consegui tirar tudo o que eu pensava, até por conta da sua agenda. Então, realmente eu vou marcar uma data futura, né? A gente marca uma data mas já falamos bastante coisas legais, assim, foi bem... Você tem muito conteúdo. Foi uma conversa bem legal. A gente tem que aproveitar quem tem inteligência e viveu. Você viveu muita coisa na nossa região. Eu acho que você é uma das poucas pessoas que conhece a região de ponta a ponta e por mais que você pontuou algumas questões específicas de São Vicente, percebe um carinho até por conta de morar, né? Sim, não, é porque é onde eu vivi mais na campanha eleitoral, né? Durante a reportagem, nos 30 anos, eu andei em todas as cidades da Baixada, né? E no Vale do Ribeira também. Então, conheço os problemas de todas, assim, conheço mesmo, porque eu vivenciei isso, fazendo as reportagens. Eu gostava de fazer essas matérias para ajudar as pessoas. São Vicente, eu acabei ficando mais entrosada por causa da campanha eleitoral. Então, no processo eleitoral, no ano de 2020, eu fiquei indo na pré-campanha, nas comunidades, conhecendo e é onde eu moro também. Então, assim, é a realidade que eu conheço mais a fundo no processo eleitoral. Mas os problemas, nesses 30 anos, não era só São Vicente que a gente fazia matéria, em todas as cidades, né? Então, assim, e são realidades muito parecidas, são problemas muito parecidos. Tá. Solange, eu gostaria, você enalteceu diversas vezes a questão da mulher, que ela precisa ter mais representatividade. Eu sempre costumo pedir que os nossos convidados deixem uma mensagem, mas no meu caso eu vou pedir ela de maneira específica. Gostaria que você levasse uma mensagem para contemplar e abrir a cabeça da filha, um dia a Solange foi filha, da pessoa que está lá buscando uma profissão, de quem tem uma profissão insatisfeita, que a Solange era professora, foi fazer jornalismo, não fez direito, e da pessoa que depois já realizada vai buscar servir de maneira macro, como você está se propondo agora, foi candidata recentemente, e hoje tem essa propositura de deputado estadual. Deixa a sua mensagem para a gente ler. Então, eu tenho um filho de 28 anos, né? 28 anos, ele já fez uma faculdade, ele é engenheiro químico, ele está fazendo uma outra faculdade agora, trabalha bastante, e eu quero sempre dar o quê? Orgulho para ele, né? Eu não quero que
eu entrando nesse meio político, as pessoas apontem, tua mãe é isso, aquilo, não quero isso, eu quero deixar um legado para o meu filho, eu quero que ele sempre tenha muito orgulho da mãe que ele tem. E eu acho assim, que o que a gente consegue pelo caminho do bem é isso, é o amor que a gente tem das pessoas, é o carinho que a gente tem nas ruas, então vale muito a pena lutar. E para essas pessoas eu digo assim, eu estou lutando por elas, não estou lutando por mim, estou lutando por elas. Porque se eu fosse lutar por mim, eu continuaria no meu trabalho como jornalista, que eu amava fazer e que eu tinha o carinho da população também. Então, que bom, obrigada. Mas eu estou agora na política lutando pelas pessoas, lutando pelo bem da comunidade, lutando pelo futuro do meu filho também, mas lutando pelas comunidades que hoje é onde o poder público menos olha, menos enxerga quem está ali na ponta, quem está mais sofrendo. São por essas pessoas que eu estou lutando, continuo na luta, e é por elas que eu vou para mais uma disputa eleitoral, porque eu acho assim, o bem tem que sempre vencer. E acho que nesse trabalho que a gente faz com o bem, tem o reconhecimento das pessoas também, e é esse carinho que vale a pena fazer a gente lutar. Bacana. Solange, o livro só vem daqui um mês, 40 dias, né? Mas as pessoas vão ter nas livrarias? Como vai ser a questão da... Então, eu não sei ainda. Eu vou fazer o lançamento, mas eu não planejei. Porque eu quero usar o livro para as pessoas terem esse conhecimento. Então, de repente, eu vou divulgar nas cidades. Ainda não tenho esse planejamento ainda. Eu gostaria de deixar registrado que eu não conhecia a Solange. Chamei ela no direct na rede social, né? Prontamente me atendeu, eu fiquei feliz, achei bacana. Eu agradeço. Acho que as pessoas têm que ser acessíveis. Não que todos façam que nem eu, né? Porque senão não vai ter tempo para poder trabalhar. Mas você pode deixar seus endereços nas redes sociais? É só procurar lá no Facebook, no Instagram, Sou Solange Freitas. Sou Solange Freitas, no Instagram e no Facebook? Isso. YouTube também? No YouTube também, não sei como tá, mas digita lá Solange Freitas que me acha. Solange Freitas e acha a Solange, vai poder vai estar na tela, né? Vai poder estar falando do livro e poder absorver do conteúdo no qual ela tem. Obrigada. Então, vamos fazer o seguinte, já vamos combinar, lá para maio, junho, a gente está batendo papo novamente, já com o livro na mão. Muito obrigada. Né? Antes que você, se Deus quiser, embarque aí nessa campanha eleitoral, que não é fácil. Não é mesmo. É complicado, tomara que seja menos conturbada do que... não, tem que ser, né? Não é possível que seja igual ou pior. Vai ser bem melhor, tenho certeza, tenho fé. Então tá bom. Solange, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. O seu pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo onde quem sai vitorioso é aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos, eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente. Pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, 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 do caos ao case.